Hoje o nosso assunto é potencial elétrico. A gente já falou aqui nesse curso sobre cargas elétricas, a gente já falou sobre campo elétrico ou intensidade de campo elétrico que a gente pode obter tanto a partir da lei de Coulomb como a partir da lei de Gauss. E hoje a gente vai ver um conceito que também está relacionado com situações nas quais ocorre a presença do campo elétrico, que é o conceito de potencial elétrico. Eu vou utilizar essa letra V para denotar o potencial elétrico. Mas para começar falando dele, eu vou precisar rever um pouquinho do conceito de energia potencial que vocês já conhecem, né? Então vamos ver aqui. O potencial elétrico entre dois pontos, que eu estou chamando de A e B, ele vai ser definido, e a gente vai voltar para essa definição, como sendo o trabalho necessário para levar uma carga, que eu vou chamar Q0, de um ponto A até o ponto B. A unidade disso, então, é Joule por Coulomb, e eu esqueci de escrever aqui, mas Joule por Coulomb é igual volt. Então, 1 Joule por Coulomb é igual a 1 volt. Então, tanto vai parecer, em geral, a unidade que vai aparecer no sistema internacional é o volt, né? Que é dado por isso aqui. Muito bem, o trabalho para levar uma carga de A até B, vocês já conhecem, né? E também vocês já sabem que é uma quantidade que independe da trajetória. E a gente vai voltar a analisar essa situação. Então, esse trabalho nada mais é do que a integral de um ponto A até o ponto B do produto escalar entre a força e o seu deslocamento. Bom, esse produto escalar depende de um ângulo, né? Então, isso nada mais é do que f dl cosseno de θ. Perdoem o meu cosseno aqui, mas isso aqui é um cosseno. Muito bem, por outro lado, a gente sabe, eu vou definir a variação da energia potencial como sendo a energia do ponto B, que é o ponto final, menos no ponto A. E o trabalho para levar uma carga de A até B é a diferença de energia potencial entre o ponto A e o ponto B. Portanto, é menos esse ΔU, certo? Do modo como eu defini. Bom, a gente já viu também, quando a gente estudou forças conservativas em mais de uma situação, que o trabalho total realizado é dado pela variação da energia cinética. E a variação da energia cinética final menos a inicial, que eu estou chamando de B menos A, que vai ser menos a variação da energia potencial. Portanto, se a gente reescrever isso aqui, eu passo esse UB para o lado de cá, passo esse KA para o lado de lá, e a gente tem aqui uma situação de conservação de energia mecânica, que também é algo que vocês já se fartaram de ver aí nos cursos. Muito bem. Então, para começar as nossas definições hoje, eu vou pegar aqui uma figurinha, onde a gente discute, vou diminuir um pouquinho para a gente enxergar, tirar aqui a minha carinha do caminho, onde a gente discute o trabalho realizado em situações que vocês já conhecem, né, que é o trabalho realizado pela gravidade, e aqui o trabalho realizado pelo campo elétrico. Então, vamos ver aqui a primeira situação já conhecida. Vamos supor que a gente tem uma bolinha que está se movendo num campo gravitacional uniforme, solta a bolinha, ela cai, e ela vai do ponto A até o ponto B, né? Então, quem realiza trabalho nessa situação é a força-peso, que está aqui mg, portanto, o trabalho para ela ir do ponto A até o ponto B é menos o ΔU, que eu escrevi atrás, que vai ser o peso vezes a altura mgh, né? O peso vezes o seu deslocamento. Isso não depende da trajetória. Se essa bolinha der uma pirueta no ar ou se ela fizer uma curva, como está sendo desenhado aqui, o trabalho realizado vai ser sempre mgh, onde o h é a diferença de altura entre esses dois pontos. Muito bem, no caso de uma carga que se desloca num campo elétrico uniforme, a situação é absolutamente análoga. Então é isso que a gente está vendo aqui, né? Então a gente tem uma situação aqui de cargas positivas, aqui de cargas negativas. Como a gente já viu, o F é Q0E. Então vamos supor que eu tenho uma carguinha de prova aqui e ela está se deslocando daqui para cá, certo? Então o trabalho realizado pela força elétrica também vai ser o mesmo independente da trajetória. Se ela der essa curvinha ou se ela se deslocar para o lado, o trabalho realizado para ir de A até B vai ser de novo, como na situação anterior, a variação da energia potencial, que nesse caso a força vai ser F vezes D, como essa força é Q0E, vai ser Q0ED. Bom, dito isso, vamos ver aqui então
que acontece quando a gente tem cargas positivas e negativas e a situação em que a gente pode ter trabalho positivo ou trabalho negativo, né? Então vamos começar olhando aqui para essa figurinha, onde eu tenho uma carga positiva que se move no sentido de E, certo? Então eu tenho aqui a carga positiva, ela está indo do positivo para o negativo. Nesse caso, o trabalho realizado é um trabalho positivo e a energia potencial diminui. Conforme ela vai se aproximando aqui, ela vai perdendo energia potencial, né? Então, uma situação bem simples, parecida com o que a gente viu ali atrás. Agora, o que acontece se eu tiver uma carga positiva se movendo no sentido contrário ao campo elétrico? Então, vamos supor que tem uma força que está empurrando essa carga e ela está conseguindo se deslocar no sentido contrário ao campo elétrico. A força elétrica continua sendo Q0E, mas ela está indo daqui para cá, certo? Então, nessa situação, o campo vai realizar trabalho negativo sobre a carga e a energia potencial dessa carga vai aumentar, né? Então, não é mais a situação anterior, conforme ela vinha aqui a energia diminuía, aqui a energia aumenta. E se a carga for negativa? Bom, se a carga for negativa e ela se movimentar no sentido do campo elétrico, então uma carga negativa, o campo elétrico está para cá e ela está se movimentando para cá, o trabalho também é negativo e a energia potencial dela aumenta. Então percebam que essa situação é análoga a essa situação anterior. Por outro lado, se eu tiver uma carga negativa que se move no sentido contrário ao campo elétrico, o campo elétrico está para cá e ela está indo nessa direção, o campo realiza trabalho positivo, que é análogo à situação anterior, e de novo a energia potencial diminui. Então, quando a energia potencial diminui, o trabalho é positivo, quando a energia potencial aumenta, o trabalho é negativo. Tá, só uma coisa, perdão, vou voltar aqui. Analisem essa situação com cuidado, né? Olhem aqui para a expressão que eu coloquei e analisem essa situação se vocês tiverem alguma dificuldade de entender cuidadosamente para perceber os sinais que estão envolvidos aí nessa discussão. Ok, agora vamos discutir o que acontece quando tem um potencial devido a duas cargas. Vou diminuir um pouquinho essa figurinha aqui. O que me interessa é isso aqui. Vou botar isso aqui embaixo. E aqui vou abrir a resolução. Aumentar aqui para minha letra aumentar também. Mais um pouquinho. Ok. Então vamos supor aqui uma situação de duas cargas pontiformes, né? Então eu tenho aqui uma carga Q, eu tenho aqui uma carga de prova, uma carga de teste Q0, que se move de A até B ao longo de uma linha radial. Por definição, estou dizendo que essa linha aqui, tá? Vamos supor que ela esteja no centro de uma circunferência, tá? Está indo aqui na direção radial. Então, o trabalho para ela ir do ponto A até o ponto B vai ser RA até RB, da força que eu estou chamando de força radial, DR. Bom, essa força nada mais é do que a gente já viu, é a força coulombiana. Então, é 1 sobre 4πε0, Q0, sobre R ao quadrado. E agora eu tenho que integrar isso em dr. Muito bem, isso aqui tudo é constante, né? Q0 sobre 4πε0 sai para fora da integral, sobrou dr sobre R ao quadrado. 1 sobre R ao quadrado é R a menos 2, a integral então é menos 1 R a menos 1. Então, menos 1, 1 sobre R, de RA até RB. Bom, como tem esse menos 1 na frente, isso vai ficar 1 sobre RA menos 1 sobre RB, né? Menos 1 sobre RB, menos 1 sobre RA, fecho parênteses. Quando eu elimino o menos, eu faço a inversão aqui desses dois fatores. Ora, mas eu já vi lá atrás que o trabalho que ela realiza para ir do ponto A até o ponto B é a variação das energias potenciais. Então, eu posso olhar e definir a energia potencial da carga, a energia potencial no ponto A como sendo 1 sobre 4πε0 Q0 sobre RA e no ponto B, 1 sobre 4πε0 QB sobre RB, certo? Portanto, eu já tenho aqui uma primeira definição do que é a energia potencial elétrica de duas cargas pontiformes. É simplesmente isso aqui. Bom, se essas duas cargas tiverem o mesmo sinal, essa energia potencial vai ser positiva.
Se elas tiverem sinais opostos, essa energia potencial vai ser negativa, certo? Ok? Então, qual é a cara do gráfico que eu obtenho nessas duas situações? Prestem atenção, porque isso é um gráfico que vai acontecer, vai aparecer montes de vezes na vida de vocês. Já apareceu um pouquinho lá atrás, quando se discutiu o campo gravitacional, né? Mas aqui ele aparece novamente. Então, se Q0 tem sinais iguais, a gente viu que a energia potencial é negativa. É positiva, perdão. Se ela é positiva, ela vai ter esse comportamento aqui, ó. Isso aqui é o comportamento que a gente depois pode chamar comportamento aí de uma interação coulombiana, né? A gente vai voltar a discutir isso mais tarde. Então, percebe positivo e positiva, esse potencial aqui positivo, quando o R tende a zero, esse potencial tende a infinito, né? Porque ele tinha lá Q sobre Q0 sobre R. Então, R, quando o R tende a zero, esse negócio explode para mais infinito. Quando o R tende a infinito por outro lado, como o R está embaixo, está no denominador, esse fulaninho tende a zero. Então, essa aqui é a cara do potencial, da energia potencial positiva. Bom, quando esses dois caras têm sinais negativos, então essa energia potencial, ela tem essa cara aqui, ó. Então, esses Q0, cargas opostas, eles se atraem, ela vai ser negativa. Então, de novo, quando o R tende a zero, o potencial vai tender agora a menos infinito. Então, isso aqui vem para cá. E quando o R tende a infinito, 1 sobre infinito, essa energia potencial vai tender a zero, certo? Então, aqui são o gráfico da energia potencial de duas cargas pontiformes, né? Então, esse aqui tem esse comportamento, e esse aqui tem esse comportamento, e vocês vão se deparar com esse gráfico aí milhões de vezes na vida de vocês daqui para frente. Ok. Mas e se eu não tiver uma carga? Se eu tiver várias cargas? Então, esse várias cargas, para a gente começar a discussão, vão ser 3 cargas. Tá? Depois eu vou extrapolar isso para um número maior de cargas. A gente já viu para 2, agora vamos ver o que acontece para 3 cargas. E agora eu vou tentar... Não. Agora eu vou tentar voltar lá para minha mesa. Vamos ver. Vou escrever aqui. Vou ver meu bloco de notas. Como é que eu posso mudar de página? Nova página. Ok. Então vamos lá. Então eu vou de novo tentar escrever. E agora o que eu quero escrever para vocês, vou aqui escrever e já volto lá no desenho, né? Então, essa é a minha energia potencial. Agora a gente já conhece a definição, é Q0 sobre 4πε0. E aí agora eu tenho que somar cada uma das cargas, né? Então, se eu tiver 3 cargas, vai ser Q1 sobre R1, mais Q2 sobre R2, mais Q3 sobre R3, certo? Mas se eu tiver muito, então isso aqui é o que tem aqui nessa figurinha, certo? Então, a energia potencial associada a essa carga, está nesse ponto, depende dessas 3 cargas. Notem que agora essa grandeza não é mais uma grandeza vetorial, essa grandeza é uma grandeza escalar. Portanto, o sinal das cargas entra na minha conta, não só no caso da força, que ele me ajudava a definir direção e sentido, né? A localização da carga, mas agora o sinal da carga, ela de fato vai entrar aqui. Então, se essa carga for positiva, esse número é positivo. Se essa carga for negativa, por exemplo, esse número vai ser negativo. Mas se eu tiver muitas cargas, né? Se eu tiver muitas cargas, ao invés de 3, esse U vai ser Q sobre 4πε0, somatória. Isso aqui é um Qzinho, Q sobre RI, e eu tenho que somar sobre todas as cargas. Portanto, qualquer campo elétrico produzido por uma distribuição de cargas estática dá origem a uma força conservativa, né? Porque eu deduzi essa expressão a partir do pressuposto de que eu tinha forças conservativas envolvidas. Então, se essas cargas estáticas estão aí envolvidas, mesmo que elas sejam infinitas, eu vou ter uma força conservativa associada a esse meu sistema. Ok.
Agora, eu já falei lá atrás, a gente já viu que na hora que eu calcular o trabalho associado ao deslocamento dessas cargas dentro de um campo elétrico, por exemplo, esse resultado independe da trajetória, né? Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês agora é que isso é verdade. Então, primeiro eu vou deslocar essa carga aqui do ponto A até o ponto B, e depois eu vou deslocar essa carga aqui do ponto A até o ponto C. E a gente vai fazer essas contas separadamente para ver o que acontece. Então, eu vou deslocar essa minha figurinha aqui, para a gente ficar com o que interessa. E vamos ver a solução aqui. Acho que eu consigo aumentar um pouquinho aqui para minha letra ficar um pouquinho maiorzinha. Ok. Então vamos ver aqui primeiro o que está acontecendo. O trabalho para essa carga aí do A até B é de novo FdL, certo? Agora o F é menos Q0 EdL. Portanto, o potencial, e agora percebe que eu já estou usando a letrinha V, não estou usando mais a letrinha A, VB menos VA vai ser o trabalho de A até B dividido por Q0, que é menos de A até B EdL, né? Porque eu dividi isso aqui por Q0, sobrou só esse pedacinho aqui. O que acontece se esse meu A estiver no infinito? Por definição, uma carga que está no infinito tem associada a ela um potencial elétrico zero. Então, a convenção me diz que se A for infinito, o potencial em A é zero. Nesse caso, o potencial em B vai ser menos a integral de infinito até B EdL. Bom, eu não preciso mais ficar carregando esse infinito, né? Então, nesse caso, eu posso dizer simplesmente que V é menos infinito até o ponto onde eu estou calculando EdL. Muito bem, agora vamos voltar aqui de novo para essa situação que eu queria discutir, né? Então, VB menos VA é menos integral de A até B, o EdL. Só que o E está para baixo e o DL está para cima. Então, o ângulo entre eles é 180, então EdL é cosseno de 180. Esse cosseno de 180 é menos 1, cancela com esse menos aqui de fora, fica simplesmente EdL. Bom, o deslocamento aqui dl é dado por essa distância entre A e B, que é D. Isso é simplesmente E vezes D. Simples. Agora vamos voltar para outra situação que eu queria mostrar, que é quando eu tenho um deslocamento triangular, né? Então eu tenho aqui a minha carga de prova, que vai de A. Vamos ver o que aconteceria se ela fosse de A até B, mas por enquanto eu vou fazer o cálculo para ela ir de A até C. Então, vamos ver o que acontece quando ela se desloca de A até C. Vou deixar essa figurinha aqui. Vou botar para cá. Sim, para não atrapalhar ali a nossa visão. Aqui. Pronto. Bom, nessa trajetória, primeiro eu vou calcular VC menos VA. VC menos VA é menos integral de A até C de EdL. Bom, agora o ângulo entre E e DL não é mais 180, né? Se isso aqui é 45, esse ângulo aqui é 180 menos 45. Portanto, é 135. Que dá menos 1 sobre raiz de 2, né? Ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai ser, esse menos vai cancelar, sobrou o E sobre raiz de 2 aqui fora, dl. Agora, o dl é esse deslocamento aqui, né? Quanto é que ele vale? Se isso aqui vale D, isso aqui vale D, isso aqui vale D ao quadrado, mais D ao quadrado, 2D ao quadrado, raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada de 2D ao quadrado dá raiz de 2D, raiz de 2D, tá aqui. Cancelo raiz de 2, deu E vezes D. Portanto, o resultado para I que eu obtive como trabalho realizado, a diferença de potencial entre o ponto C e A é idêntico ao entre ponto B e A, certo? Então, VB menos VA é igual a VC menos VA. Bom, isso me diz o quê? Que a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto C é zero, ou seja, o potencial em B e o potencial em C é o mesmo. Isso define o que a gente chama de superfície equipotenciais. São pontos que estão sujeitos ao mesmo potencial elétrico. Então, vamos ver um desenho onde a gente consegue ver várias superfícies equipotenciais. Aqui, vou aumentar para ficar mais bonito, mais claro, né? Então, eu tenho aqui essa situação, que eu tenho uma carga pontiforme,
né, com as linhas de campo saindo delas. Então, as linhas de campo são essas linhas contínuas, a gente já viu isso várias vezes, e as superfícies equipotenciais são essas linhas tracejadas. Então, percebam que quanto mais próximo da carga eu tiver, eu tenho uma maior densidade desses pontos, né? Então, menor é a minha superfície equipotencial. Quanto mais distante das cargas eu tiver, maior é a minha superfície equipotencial. No caso de linhas retas aqui, né? No caso de campo elétrico, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma superfície, uma placa positiva, né? Que girasse esse campo elétrico para cá. Então, eu tenho as linhas de campo, as minhas superfícies equipotenciais estão aqui sempre perpendiculares a essas linhas de campo. No caso de uma carga positiva e uma carga negativa, né? De novo, eu tenho aqui as superfícies equipotenciais ao redor da carga positiva e aqui ao redor da carga negativa. Isso é uma coisa que vai ser importante na hora que a gente for resolver exercício, né? Então agora eu vou de novo voltar para a carga pontiforme. Deixa eu ver se eu não fiz uma aqui, se eu não pulei nada. Não, o que eu queria falar para vocês. Não. Então continuemos. Então agora vamos supor que eu tenho aqui uma carga pontiforme e eu vou voltar a fazer continhas para essa carga pontiforme, né? Para a gente fortalecer o conceito de potencial elétrico associado a ela. Aqui aumentar essa letra aqui o máximo que eu conseguir. Aqui. Então, eu vou calcular o potencial criado por uma carga pontiforme, né? Então, eu tenho aqui essa minha carga Q0 e eu estou querendo deslocá-la de um ponto B até um ponto A, ou do ponto A até o ponto B, num potencial criado pela existência dessa minha carga Q. Então, a distância do Q0 até essa carga Q eu estou chamando de R, certo? Então, a diferença de potencial entre dois pontos, B e A, vai ser menos a integral de A até B de E dl. De novo, se eu estiver indo de A até B, percebam que o campo elétrico está para fora e eu estou indo para dentro. Então, o ângulo entre o E e esse meu deslocamento é 180 graus, que é menos 1, cancela esse sinal de menos aqui. E esse EDL eu posso escrever como EDR, pensando que eu estou numa situação em que eu tenho esse deslocamento radial, né? Se eu fizer isso, e se eu estiver fazendo isso, na hora que eu defino que o DL está na direção radial também, eu tenho que tomar cuidado com o sentido, né? Porque o meu DL está definido para cá e o DR vai para fora, né? Porque normalmente isso aqui está definido dessa forma. Então, isso aqui tem um sinal menos 1. Então, de novo, eu ganho um menos 1 aqui. Então, VB menos VA vai ser menos de A até B de EDR. Bom, o campo elétrico a gente já viu, né, devido a uma carga, 1 sobre 4πε0, Q sobre R ao quadrado. Então, VB menos VA, esse Q sai para fora da integral, isso vai ser de RA até RB, dr sobre R ao quadrado. De novo, integral de R é menos 2, é menos 1, R é menos 1, a gente já viu essa continha, VB menos VA vai dar Q sobre 4πε0, 1 sobre RB menos 1 sobre RA. E de novo, se o A estiver no infinito, esse potencial vai ser simplesmente 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Ok, e se eu tiver um número grande de cargas pontiformes? Se elas forem várias cargas pontiformes, eu tenho que somar potencial devido a todas elas, né? Então, isso vai me dar 1 sobre 4πε0 somatória de uma sobre a outra, que foi o que eu escrevi lá atrás. Só que agora, outra vez, né, só para reforçar que essa soma é algébrica, não é vetorial. Então, essa nosso resultante vai ser um número. E aí, quando eu entrar na soma, os sinais dessas cargas é algo que importa. Bom, se eu, ao invés de ter um número grande de cargas, eu tiver uma distribuição contínua de cargas, como um disco, como um anel, coisas que a gente já estudou lá para identificar qual era o campo elétrico, então o meu potencial vai ser a integral do potencial dessa distribuição, que vai ser 1 sobre 4πε0 dq sobre R. A gente vai chegar lá, vamos fazer essas contas aos poucos. Para começar, vou pegar aqui uma situação simples, em que eu tenha um quadradinho. Deixa eu ver se eu aumento mais um pouquinho aqui.
um quadradinho com 4 cargas ao redor deles, né, nos vértices do quadrado, Q1, Q2, Q3 e Q4, a distância entre elas é sempre A, e eu quero saber qual é o valor do potencial no centro do quadrado. Bom, eu tenho que somar, então, o potencial devido a essas 4 cargas. Então, isso é só simples, né, 1 sobre 4πε0, a soma de cada uma delas. Todas elas estão à mesma distância, né, do ponto P, que é R, que eu sei calcular, porque isso aqui sai por Pitágoras, né? Então, isso aqui é 2R, isso aqui é R, que é metade. Vai dar 1 sobre raiz, A sobre raiz de 2. Certifiquem-se de que isso é verdade. Façam a continha. Bom, e aí, se vocês quiserem finalizar a conta, percebam que aí o Q1 vai ser, tenho cargas diferentes, e aí cada uma delas tem que entrar com o seu respectivo sinal, né? Então, Q1 e Q3 e Q4 entram com o sinal positivo, e o Q2 entra com o sinal negativo. Logo aqui de cara a gente já consegue ver que o Q3 e o Q4 vão se anular, porque elas são iguaizinhas, elas estão à mesma distância aqui do centro, né? Então, o que vai sobrar vai ser o potencial devido às cargas Q1 e Q3. Agora, eu vou fazer a conta, a gente vai fazer a conta do caso em que a gente tem uma distribuição contínua, né? Então, não mais pontinhos, mas uma distribuição contínua. Deixa eu pegar meu desenho e botar aqui. Aqui a minha linda, maravilhosa letra. Vou abrir aqui. Abrir mais um pouquinho. Aqui. Então, esse desenho aqui é exatamente esse desenho aqui que eu achei que vocês não iam conseguir entender, por isso fui atrás de encontrá-lo aí no livro. Então, bem, então agora vamos supor que eu tenho aquele disco carregado. A gente já usou essa situação, né? Pegar o nosso disco de vinil e a gente já usou o disco de vinil para calcular o campo elétrico. Então agora o que eu quero calcular é o potencial, supondo que esse disco está carregado com uma densidade superficial de carga sigma aqui nessa sua região. Então, relembrando, esse sigma é a carga distribuída na superfície e essa superfície vai ser 2π YDY. Estou chamando de YDY para seguir aqui a ideia, em vez de RDR, né? Em algum momento acho que eu já chamei isso de 2πRDR, mas aí são essas faixinhas do nosso disco de vinil que vão do zero até lá fora. Portanto, a carga vai ser simplesmente o sigma multiplicado por isso. E o potencial vai ser a integral de dV, que vai me dar 1 sobre 4πε0 dq sobre, eu chamei esse cara aqui de R', né? Quem que é R'? É essa distância aqui do meu ponto P, eu estou aqui afastando do disco até o meu disco carregado. Que vale, se eu usar Pitágoras, exatamente a raiz quadrada de y2 mais r2, que é o que entra aqui embaixo, certo? Então, na hora que eu substituir o dq, o sigma vezes o 2π cai para fora, mas eu estou integrando em y, então esse y aqui fica dentro da integral, y dy sobre r2 mais y2. Bom, essa integral é uma integral simples, e se a gente for fazer a conta, ela vai dar raiz quadrada de R2 mais Y2 de 0 até A. Portanto, vai dar R2 mais A2, menos, quando o A é zero, raiz quadrada de R2, que é o R, né? Então, esse potencial vai ser sigma sobre 2π. O 2π cancela com o 4π, sobra um 2, ε0 embaixo. R2 mais A2 menos 0. Muito bem. Depois, daqui a pouquinho, eu vou falar sobre a relação entre campo elétrico e potencial. Vocês já sabem qual é o resultado do campo elétrico gerado por um disco carregado, certo? Então, vocês vão testar a relação que eu vou mostrar daqui para frente entre campo elétrico e potencial a partir de situações que vocês já conhecem. Então, eu já calculei o campo elétrico, aqui eu quero calcular o potencial. A gente vai ver que eles estão correlacionados e vocês vão pegar essas duas contas e vão fazer esse exercício. Então, quando eu falar lá na frente dos exercícios que vocês têm que rever, esse aqui vai ser um deles. Então, vou pegar uma outra situação que a gente já discutiu, que é um dipolo. Então, de novo, eu vou abrir aqui a figurinha do dipolo. Aqui, que está um pouquinho mais fácil de ver do que a minha obra de arte. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Nada disso. Não quero isso. Vamos lá. Diminuir, deixa eu
Um pouquinho aqui, para colocá-la aqui embaixo. Isso, acho que tá toda aqui. Aí. Tá, então agora vamos calcular o potencial. A gente já calculou o campo elétrico produzido por um dipolo, né? Então tem várias situações em que a gente pode calcular o campo elétrico. Então só revendo a história do campo elétrico, isso aqui é um dipolo, certo? O dipolo é uma carga negativa e uma carga positiva iguais, né, de mesmo valor, separados por uma distância que eu estou chamando de 2A. Então a gente pode calcular o campo elétrico do dipolo na linha das cargas, na mediatriz entre elas ou em qualquer ponto, né? Então fica aí o exercício do que a gente já viu do campo elétrico, é que esse campo elétrico seja calculado em várias direções, né? Eu calculei para vocês, acho que na aula aqui, mas o ideal é aqui, mas vocês já sabem calcular em todas as direções. Então agora vamos ver a relação também entre campo elétrico e potencial. Agora eu vou calcular o potencial. Então o potencial nesse ponto P nada mais é do que a soma dos dois potenciais. Então se eu chamar essa distância de R1 e essa distância de R2, a distância R é a distância até o centro do dipolo. Então isso aqui vai ser V1 mais V2, que é 1 sobre 4πε0. O Q1 é essa carga positiva, então é mais Q sobre R1, e o Q2 é a minha carga negativa, então vai ser menos Q sobre R2. Tá aqui. Isso aqui é o potencial, acabou, em princípio. Agora eu posso tirar o mínimo, isso aqui vai ser, bota o Q para fora, vai ser R2 menos 1 R1 sobre R1 menos R1 R2. Acabou a conta, tá? Agora vamos supor que eu quero que essa minha distância R esteja bem longe do dipolo, ou seja, que esse R seja muito maior do que a distância entre as duas cargas. Então, eu estou vendo ali um dipolinho positivo e negativo, e eu estou numa distância bem, sair lá fora, bem, né, longe delas. Se eu estiver nessa situação, percebam que esse ângulo aqui, eu posso supor, né, que se aproxima muito desse aqui. Rigorosamente não é o mesmo, porque essas duas linhas, né, essa linha aqui e essa linha aqui não são paralelas. Mas se eu estiver muito longe, esses ângulos vão ser praticamente os mesmos. Nessa situação, eu posso dizer então que o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, R2 menos R1, dividido pela hipotenusa, que é o 2A, que é o que eu escrevi aqui. Então, se o R é muito maior do que 2A, esse R2 menos R1 é aproximadamente 2A cosseno de θ. E o R1 R2 é aproximadamente essa distância e essa vão ser mais ou menos, né, aproximadamente a distância que o centro do dipolo. Se eu estiver muito longe, está todo mundo mais ou menos na mesma distância do ponto P. Então, isso R1 vezes R2 é aproximadamente R ao quadrado. Então, nessa situação, eu posso escrever que o meu potencial é Q sobre 4πε0. Aí o R2 menos R1 vira 2A cosseno de θ. E o R1, R2 vira R ao quadrado. Lembrando que a gente já definiu o momento de dipolo elétrico como sendo esse Pzinho. Então, eu posso escrever isso como 1 sobre 4πε0, P cosseno θ sobre R ao quadrado. Ok. Os átomos não possuem momentos de dipolo permanentes, né? A situação normal do átomo é o quê? É um núcleo de carga positiva centralizado com uma eletrosfera, né? Então os elétrons de carga negativa. Mas se eu aplicar um campo elétrico externo, eu posso mexer nessa distribuição de cargas. Vou ter que mostrar aqui um desenho para vocês o que acontece. Abriu mesmo. Aqui, mais dá para ver mais um pouquinho. Tá, então o que eu queria demonstrar são esses dois desenhos. Ignore as coisas que estão escritas aqui, né? Então isso aqui é mais ou menos o que eu tenho num átomo normal. Então o centro positivo coincide com o negativo, eu tenho aqui uma nuvem eletrônica. Mas se eu aplicar um campo elétrico externo, as cargas positivas e negativas vão sentir esse campo de formas diferentes, certo? Porque uma vai sentir uma força mais Q vezes Z e a outra vai sentir uma força menos Q vezes Z. Isso faz com que eu consiga deslocar essas minhas cargas positivas e negativas de tal forma que isso gera uma distribuição de dipolo elétrica que pode ser sentida para fora do átomo.
tá certo? Então os centros deixam de ser coincidentes. Ok, então agora eu quero estudar com vocês um quadrupolo elétrico, que também é uma situação que normalmente é percebida sob determinadas condições nos núcleos atômicos. A definição de quadrupolo, vocês podem pensar que são sempre quatro cargas, né? Poderiam pensar 4 cargas distribuídas nas arestas de um quadrado. Mas não é essa distribuição que a gente convenciona chamar de distribuição de quadrupolo elétrico. A nossa convenção são 2 cargas positivas nas extremidades e 2 cargas negativas no centro desse quadrupolo. Então eu tenho 4 cargas, certo? Da primeira positiva ao centro a distância A, da negativa ao centro a distância é A. Então, na verdade, o que eu tenho aqui são 2 dipolos. Então, daí que vem a ideia de quadrupolo elétrico. Eu tenho um dipolo elétrico com momento de dipolo elétrico mais P e tenho um outro dipolo elétrico com momento de dipolo elétrico menos P, apontando em sentidos contrários. Bom, se eu quiser calcular o potencial elétrico também é simples, né? Como é que a gente faz isso? É só somar as cargas com as respectivas distâncias. Então, onde é que eu vou calcular esse momento de quadrupolo elétrico? Também depende do ponto que eu escolher para fazer esse cálculo, né? Nesse momento, eu vou escolher esse ponto P, que está aqui na linha do meu quadrupolo, e está uma distância R desse momento de quadrupolo. Então, isso aqui nada mais é do que 1 sobre 4πε0, a primeira carga até essa distância. Se essa distância é R até o centro aqui, então essa distância aqui é R menos A, né? R menos A. O menos 2Q está uma distância R e o mais Q está uma distância R mais A. É isso aqui. Acabou. Então, no princípio, calculei aí o meu potencial elétrico. Agora eu posso só manipular isso matematicamente. Então, se eu tirar um mínimo, eu posso passar esse esse Q aqui para fora, bom, se eu tirar o mínimo, esse negócio aqui vai dar um R menos A, R mais A, né? Tem aqui a conta do mínimo, que eu rabisquei toda, vai dar um 2A ao quadrado. Vocês podem fazer uma conta simples sobre esse mínimo aqui. Portanto, esse 2A ao quadrado Q, agora a gente vai passar a chamar de momento de quadrupolo elétrico, né? Então, o Pzinho era um momento de polo elétrico, por convenção, o momento de quadrupolo elétrico é esse Qzão. Cuidado que às vezes as próprias cargas elétricas são representadas por um Q grande, né? Então, só cuidado com a notação. Então, pronto, está calculado. Então, isso aqui é o resultado. O que acontece agora se eu tiver de novo numa distância R muito maior do que A? Lá em cima, lá longe, né? Se ela for muito maior do que A, R menos A ao A desprezo, R mais A ao A desprezo, isso aqui sobra um R ao cubo. Então, isso dá 1 sobre 4πε0, Q sobre R ao cubo. Esse também é conhecido como um momento de quadrupolo elétrico, quando eu estou afastada do quadrupolo. Tá bom, então agora aqui só para a gente finalizar essas contas mais simples, vamos também fazer o cálculo de uma energia potencial elétrica. Agora, voltando para a energia potencial, a gente já viu que eu saí da energia potencial para definir trabalho, e eu usei a definição de trabalho para definir potencial, né? O potencial é o trabalho pela carga. Então, agora, se o potencial era o trabalho pela carga, a energia potencial é o potencial vezes a carga. Então, pronto. Então, eu sei que essa minha energia potencial, de novo, a gente já viu, já fiz gráficos e tal, Q1, Q0 sobre R ao quadrado. Então, eu já discuti qual era o potencial devido a cargas, mas agora se eu quiser saber qual é a energia potencial desse sistema, o que eu tenho que fazer é multiplicar as cargas que estão envolvidas aqui. Então, nesse caso, se eu tiver 3 cargas aqui, nos 3 vértices de um triângulo, eu vou aumentar aqui que não dá para ver o que é a última, tá aqui. Essa aqui é positiva, positiva, negativa, distâncias A. Então, a energia potencial, de novo, lembrando que é energia, então outra vez é um escalar, portanto, o sinal dessas cargas tem que ser levado em conta. Então, vai ser 1 sobre 4πε0, a carga Q1 vezes a Q2, essa vezes essa, sobre a distância entre elas, a 2 com a 3, então menos 4Q vezes mais 2Q, e depois essa com essa. Pronto. É uma continha ridícula, a gente faz essa continha, esse negócio vai dar menos 10, que é o quadrado sobre 4πε0A. Bom, se esse Q for positivo ou negativo, que é o quadrado, vai dar
uma grandeza positiva, portanto, o resultado dessa energia potencial é negativo, ou seja, o trabalho é negativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas estão lá nos vértices do triângulo, mas se eu soltar essas cargas, elas vão se atrair, certo? Elas vão todas tender a o mesmo ponto. Deixa eu ver se eu não tenho nada aqui do que eu costumo falar. Ok, então, continuando. Agora vamos para a tal relação que eu disse para vocês que existe entre campo elétrico e potencial. Vou aumentar isso aqui. Posso aumentar isso aqui. Ok. E o que me interessa é isso que eu escrevi aqui, né? Então, para fazer essa analogia, eu vou começar do caso mais simples, que é o que a gente já viu, que é o caso de uma carga pontiforme. Então, no caso de uma carga pontiforme, a gente já calculou, tanto pela lei de Gauss quanto pela expressão de Coulomb, a gente sabe que o campo elétrico que ela gera cai com R ao quadrado, certo? É 1 sobre 4πε0, o valor da carga por R ao quadrado. Bom, eu calculei também aqui para vocês o potencial elétrico devido a essa carga e a gente viu que ele cai com R. Portanto, se a gente olhar para essas duas expressões, a gente vê que o campo elétrico nada mais é do que a derivada do potencial com relação à sua coordenada, né? Então, nesse caso, E é menos dV dr. Portanto, um deles cai com R ao quadrado, o outro cai com R. Eu já vou mostrar esses gráficos, né, pra gente memorizar. E eu sugiro, eu acho que assim, nessa época da vida de vocês, estamos fazendo Física 3, é bom ter algum domínio de algum aplicativo matemático que os ajude a fazer gráficos, né? Então, pode ser o MATLAB, pode ser o Matemática, pode ser o Maple, pode ser programar em Python, que também agora está na moda, é super fácil, e depois plotar. E aí tem, por exemplo, o GnuPlot, que é o que eu usei para fazer alguns gráficos aí. Então eu sugiro que vocês não só acreditem em mim, que esses gráficos têm a cara que eu vou mostrar, mas que vocês cheguem lá e plotem esses gráficos. Cada um faz o seu gráfico, tá bem? Bom, isso aqui é se eu tiver uma carga pontiforme no centro de um... Eu estou preocupada com a parte, com a distribuição radial dela. Mas e se eu estiver trabalhando em coordenadas cartesianas? Bom, em coordenadas cartesianas, essa relação continua válida, né? Então, esse potencial é um potencial que depende de x, y e z, mas o campo elétrico na direção de x vai ser simplesmente a derivada do potencial com relação a x. Na direção y, com relação a y, e na direção z, com relação a z. Por outro lado, se eu estiver trabalhando com coordenadas cilíndricas, eu vou ter um campo elétrico na direção radial, que é menos dV dr, na direção θ, menos dV dθ, e na direção φ, menos dV dφ, certo? Claro que agora, se o campo depender só de r e θ, esse componente não existe. Por exemplo, se depender só de r e φ, esse componente não existe. A mesma coisa aqui, se o meu potencial depender só de x e y, esse componente em z não existe. Mas isso é uma relação interessante, então não só a gente calcula o potencial como sendo a integral do campo, que é o que eu já mostrei ali atrás, né? Mas a gente sempre tem como válido o fato de que o componente do campo é a derivada do potencial. Portanto, sempre que eu conheço o potencial, eu sei obter o campo. Então, foi essa a minha sugestão com relação àquele cálculo do disco, né? Não só do disco, agora vocês têm aí o cálculo do dipolo, tem do disco, tem da carga pontiforme, tem vários exercícios aí que vocês podem fazer e mostrar que isso é sempre válido. Então eu vou mostrar que isso é válido para vocês. Campo elétrico de um dipolo a gente já calculou quando a gente estudou o campo elétrico, né? Então aqui eu vou fazer, agora a gente já calculou, acabou de calcular agora aqui atrás o potencial devido ao dipolo. Vou diminuir um pouquinho mais aqui, vou fazer assim. Me interessa isso aqui. E aqui vamos resolver essa continha dessa forma. Então vamos supor que agora o que eu conheço é o potencial. Então eu fui lá, eu não, porque eu não faço medidas experimentais, mas alguém foi lá e fez uma medida e me disse assim: o potencial
elétrico devido a esse dipolo é dado por tal. E aí eu vejo que esse valor bate com essa expressão que eu deduzi ali atrás, né? Então, só relembrando, aqui nessa figurinha, do jeito como eu desenhei, aqui está o meu momento de dipolo elétrico, aqui está a distância R do dipolo, então já estou levando em conta que essa distância é muito maior do que a distância entre as duas cargas ali dentro, e aí a gente já deduziu que isso aqui é verdade. Então, agora, se eu olhar para isso, quanto vale o R, né? Então, o R é essa distância, por Pitágoras eu vejo que ele é raiz quadrada de x2 mais y2, e quanto vale o θ, né? Eu sei que esse ângulo aqui é esse aqui, né? Alternos internos. Cosseno do ângulo é cateto adjacente y sobre a hipotenusa, que é a raiz quadrada de x2 mais y2, está aqui. Portanto, agora se eu quiser escrever isso em coordenadas cartesianas, eu sei que o potencial é P sobre 4πε0 y sobre raiz vezes esse cara, né? Então, esse negócio aqui vai dar ao quadrado, né? Esse é o quadrado. Então, isso aqui vai dar x2 mais y2 a 3 meios. Tá? E agora eu quero saber qual é a cara do campo elétrico nas direções x e y. Então, em x, eu tenho que derivar isso com relação a x, e em y eu tenho que derivar em relação a y. Então, vou fazer essa continha, que é uma continha simples. dv dx, né? Então, isso aqui vai ser toda a dependência em x está aqui no denominador, então menos py sobre 4πε0, del x disso aqui. Então isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui é x2 mais y2 a menos 3 meios, né? Então é só derivar isso, dá menos 3 meios, vezes x2 mais y2 a menos 5 meios, né? Menos 3 meios menos 1, e tenho que lembrar que eu estou derivando isso com relação a x, então ainda tem um x ao quadrado, que eu tenho que derivar e dar um 2x aqui, usando a regra da cadeia, proved, acabou. Então já sei o EX. Em y é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho um y no denominador. Então esse del v del y, essa parte aqui é constante, mas agora eu tenho que fazer del y disso aqui tudo, certo? Então na hora que eu fizer essa conta, eu sei que isso aqui vai me dar o quê? O' v menos o v' sobre v ao quadrado. Então já começo botando um v ao quadrado aqui embaixo, x2 mais y2 ao cubo, e agora o' v, então isso aqui é 1 vezes esse cara aqui, menos ele, vezes a derivada desse aqui, que é exatamente o que eu fiz. Não, não é exatamente, que agora é x2 mais y2 é 3 meios, né? Então dá 3 meios, x2 mais y2 a meio, né? 3 meios menos 1. E aí tô derivando com relação ao y vezes 2y. Bom, faço esses cancelamentos aqui, sobrou. Posso botar x2 mais y2 a meio em evidência, aqui para fora. Sobrou isso aqui, né? E x2 mais y2 a meio é x2 mais y2 a menos meio aqui embaixo. Então, isso aqui vai dar x2 mais y2 a 5 meios. Acabou. E aí, se eu quiser saber o valor do campo elétrico, é raiz quadrada disso mais isso. E aí fica de exercício para vocês fazerem. É claro que eu fiz aqui em coordenadas cartesianas para a gente treinar, mas a gente poderia olhar qual é o campo elétrico em coordenadas polares, né? E aí eu teria que fazer del v, del r e del v, del θ, e aí fica o exercício para vocês fazerem. Vocês vão ter o campo elétrico em r e em θ, e depois o campo elétrico final vai ser raiz quadrada de e r ao quadrado mais e θ ao quadrado. Então essas coisas que eu tô falando, eu já disse aqui, eu vou ficar reforçando sempre nas aulas. A física não é contemplativa, não adianta vocês ficarem só olhando e ouvindo esses vídeos, né? Vai lá, quando eu digo para fazer o ER e o θ, interrompam o vídeo, façam a conta, né? Essas contas aqui, acompanhem a conta, certifiquem-se de que isso tudo tá correto para continuarem aí para frente. Muito bem, já falei um monte, mas vou continuar falando, né? Então, de novo, eu vou repetir outra coisa que eu já falei no outro vídeo. Vocês não precisam assistir isso assim, de uma vez só. Vocês podem interromper e continuar assistindo essa aula no momento que tiverem já refletido sobre o que veio ali atrás. Então, agora eu vou falar de condutores isolados. Então, já falei também nisso quando a gente discutiu as experiências lá de Benjamin Franklin e depois a gaiola de Faraday, que nos ensinaram que quando a gente tem um condutor isolado, a carga está toda na superfície, né? Vamos ver se eu consigo botar isso aqui. Vou botar isso aqui. Tá, vou começar aqui assim.
Então, vamos supor de novo que eu tenho esse condutor isolado aqui. Tá bom. Então, eu tenho aqui um condutor isolado pendurado num fio de seda e ele está carregado. Se ele está carregado, significa que as cargas estão todas na superfície, como a gente já viu. Ele tem um raio R e o campo elétrico dele aqui dentro, essa flechinha significa que está aqui dentro, né? A gente já viu que é zero. Bom, o campo elétrico é zero, mas o potencial lá dentro é constante, não necessariamente zero, né? Por quê? Porque esse potencial é 1 sobre 4πε0, Q sobre R, né? Lembrando que o E é menos o dV dr. Então, lembrando dessas expressões aqui, vamos ver o que a gente consegue desenhar aqui, que campos a gente desenha. Então, o potencial é constante. Então, se eu fizer um gráfico de V por R, eu tenho um potencial, ele vai ser constante até a superfície. Da superfície para fora, ele cai com a carga, que é o que eu tenho aqui nessa expressão, né? Essa carga Q aqui está toda distribuída aqui nessa superfície. Então, ele cai com a carga com R, 1 sobre R, até o infinito. Tá? Então, essa curvinha aqui que eu desenhei é proporcional a 1 sobre R. O campo elétrico, por sua vez, aqui dentro é sempre zero. Então, aqui dentro, ele é zero até o raio. E do raio para fora, ele cai com R ao quadrado. Então, essa minha curva não é igual a essa minha curva, né? Então, ela está parecida, mas ela não é igual. E é o tipo de coisa que eu disse para vocês irem lá e fazerem isso no matemática ou em algum lugar onde vocês enxerguem que cair com 1 sobre R não é cair com 1 sobre R ao quadrado, né? Para ver que o comportamento, a cara parece a mesma, mas ela não é exatamente a mesma. Ok. Se eu tiver uma distribuição sigma de cargas, né, em superfícies condutoras, então o que vai acontecer no condutor isolado é que essa distribuição superficial ela é maior em raio menor e ela é menor em raio maior. Isso é o que a gente chama de poder das pontas, porque o campo elétrico é proporcional ao sigma, né? Então vamos discutir um pouquinho essa situação. Aqui. Vou aumentar aqui. Então, vou começar por aqui, né? Vamos supor que eu tenha aqui, nesse meu desenho, que eu tenha aqui duas superfícies condutoras esféricas que têm uma carga Q distribuída numa densidade superficial sigma, um raio R. Então, essa aqui é Q1, sigma 1, R1, e essa outra aqui é a mesma situação, Q2, sigma 2, R2. Só que essas duas fulaninhas estão ligadas por um fio, certo? Significa que elas estão numa situação equipotencial. O potencial é exatamente o mesmo nas duas situações, né? Nas duas esferas condutoras. Portanto, eu posso escrever que o V é 1 sobre 4πε0 Q1 sobre R1 e é 1 sobre 4πε0 Q2 sobre R2 aqui. Okay? Se isso é verdade, percebam que o Q1 sobre R1 é igual ao Q2 sobre R2, que é o que eu escrevi aqui em cima. Por outro lado, essa minha distribuição superficial é Q sobre a superfície, né? Sobre 4πr1 ao quadrado. E o sigma 2, Q2 sobre 4πr2 ao quadrado. Se eu dividir uma pela outra, isso aqui vai dar o 4π cancela, o R2 ao quadrado sobe, o R1 ao quadrado desce. Por outro lado, o Q1 sobre Q2, eu já vi que é R1 sobre R2. Então, eu substituo aqui. Sobrou o quê? Sobrou R2 sobre R1. Então, a distribuição superficial é inversamente proporcional ao raio dela, isso a esfera maior possui uma maior carga total, mas uma menor densidade superficial, e vice-versa, né? Que é o que eu estou vendo aqui. Então, R1, eu tenho uma maior carga, mas a distribuição superficial, ela é maior quanto... Vou dizer isso de outra forma. Quanto menor a minha esfera, maior a densidade superficial que tem ali, né? Então, aqui tem um desenho que eu copiei que mostra isso. E isso tem a ver com a nossa discussão dos raios, né? E agora eu queria ler uma coisinha para vocês que fala sobre o efeito corona. Vou pegar aqui
Aqui é a minha mesa de novo, vou tentar escrever. Então aqui, ó, só para falar do poder das pontas aqui, a gente já volta lá a discutir os raios. Então se eu tiver aqui uma coisa, o que na hora que essa distribuição de cargas entrar em equilíbrio eletrostático, a gente vai ter mais cargas aqui na ponta do que a gente tem nas outras regiões aqui do nosso condutorzinho. Aqui eu tenho... O que é que eu tenho aqui? Nada. O que eu queria abrir era isso aqui. Ok. Aqui tentar desenhar. Isso aqui é um para-raios, né? Um para-raios com essa superfície aqui, que é porque a gente já vai comentar esse para-raios. Deixa eu ver se... Ok. Então, vou falar um pouquinho sobre ionização e efeito corona, que tem a ver com esse poder das pontas aí, né? Então, antes disso, eu vou escrever aqui uma expressãozinha. Então, a gente já viu que V, deixa eu ver aqui, isso. Eu sei que V não. Ixi, não quer escrever agora. Aham. Eu sei que o V é E vezes o R, né? Agora eu vou escrever assim, ó. Se eu tiver... Deixa eu me concentrar aqui na minha letra maravilha. Se eu tiver um condutor esférico no ar, então o potencial máximo que esse condutor esférico no ar pode atingir é dado pelo campo elétrico máximo vezes esse raio. E vamos supor que eu tenho um condutor, que o meu condutor, e que esse raio... bom, isso aqui é uma quantidade que é conhecida, e esse campo elétrico, o máximo que se obtém no ar é 3 vezes 10 a sexta volts por metro. Vamos supor que eu tenho aqui um condutor esférico pequenininho de raio 1 centímetro, 10 a menos 2 do metro. Bom, se isso for verdade, o máximo que eu obtenho vai ser 3 vezes 10 a quarta, né? 1, 2, 3, 4. 30.000 volts. Bom, é um bocado, mas é o máximo, né? O que acontece se eu tentar aumentar esse potencial colocando mais cargas aí nessa região? Bom, o que acontece é que essas cargas vão a região ao redor vai ficar ionizada. Eu não consigo aumentar mais esse potencial, porque o potencial máximo que eu tenho aqui na atmosfera é da ordem de 3 vezes 10 a volts por metro. Se eu tiver essa ionização, né, se essas cargas se ionizarem, eu posso ter uma corrente resultante dessa ionização. E essa corrente é visual, né? Ela tem uma luminosidade associada. E a essa luminosidade associada a gente chama de efeito corona. Não sei se é daí que surgiu o nome do chuveiro corona, né? Quando eu era adolescente tinha uma música que eu adorava que dizia assim: duchas corona, um banho de água quente. Ih, esqueci. Enfim, um mundo de alegria, num mundo de água quente, qualquer coisa desse tipo. Bom, isso aí sempre me lembrava quando eu via essa propaganda na televisão aí do efeito corona, né? Eu esperava que não acontecesse nenhum efeito corona ali no chuveiro corona quando eu estivesse tomando banho. Mas enfim, num para-raios, o que se obtém para a gente não ter essa superfície muito pequenininha é essa coisa aqui que se chama de... como é que chama? Uma extremidade. Isso aqui se chama de extremidade difusa, né? Então, isso é para não ter excesso de carga na atmosfera. Caso ocorra excesso de carga na atmosfera, porque é o que acontece na tempestade, né? A gente tem uma tempestade e tem um raio. E aí, tem um monte de carga. Isso aqui tem o poder das pontas, né? É por aí que esse raio vai descer ou subir. E o fato dessa extremidade ser o que eles chamam de extremidade obtusa, não ser só uma extremidadezinha ali pequena,
é para que essas cargas produzidas aí que são produzidas nos raios vão ser direcionadas para a extremidade aqui por esses cabos, né? Então, esse negócio aqui é aterrado e esse raio vai ali para um cabo condutor, né? Ele é aterrado por um condutor que liga o para-raios ao solo, que permite que essa carga seja dissipada sem ter nenhum dano mais sério, né? Então, voltando lá à discussão sobre o para-raios que eu fiz lá no vídeo 1, quando eu estava falando que é um problema que esses jogadores de futebol continuem se expondo ao poder do dinheiro que o futebol tem, não só em época de Covid, né, mas sempre, né, em época de chuva e tempestade também. Então, se não tiver um para-raio seguro no campo de futebol, não faz o menor sentido que esses jogos prossigam. A outra coisa que eu queria falar para a gente finalizar aqui a nossa discussão é sobre o gerador de Van der Graaf, né? Então, eu vou fechar aqui o meu para-raio e vou mostrar aqui uma figurinha que eu já mostrei para vocês. Se eu quiser ter uma descarga elétrica grande, o que é que eu faço, né? Eu gostaria de pegar meu potencial e criar um potencial enorme, né? Para eu criar esse potencial enorme, se eu suponho que esse campo elétrico máximo é dessa ordem, o que que eu faço? Basta que eu aumente esse raio. Então, se eu tiver aqui, vou escrever aqui de novo. Se eu tiver aqui, um V que é igual 3 vezes 10 à sexta e um raio de 2 metros, 10 ao quadrado, percebo que eu consigo ter, isso aqui vai ser, não, 10 ao quadrado nada, vou apagar aqui. 2 metros eu pensei, não pensei 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é ridículo, né? Não dá para ter um negócio de 100 metros. Se eu tiver ali uma carcassinha de 2 metros, vou botar aqui, vezes 2, isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar 6 megavolts. Portanto, isso aqui gera um potencial enorme. Acho que é isso. Bom, para finalizar, eu vou pegar carona lá no meu... Vamos ver aqui. Nos slides que o Wiley me cedeu gentilmente. E aí não vou mostrar esses slides todos para vocês, mas tem alguns que eu queria mostrar. Então aqui é uma recapitulação do que eu falei sobre potencial. Okay. Então algumas coisas que eu queria mostrar, que tem umas figurinhas bonitinhas, né? Então, de novo, se eu tiver uma carga de prova Q0 e tiver um objeto carregado aqui, eu consigo calcular o potencial elétrico P, nesse ponto P, ao longo aqui, devido a essas cargas, né? Então, a carga de teste é para... Por que a gente bota sempre essa carga de teste? A gente bota essa carga de teste porque ela sente a força, né? Eu não posso definir força se eu não tiver duas cargas, né? Então, é um jeito da gente definir o potencial elétrico, se eu não tenho agora a carga de teste, mas eu sei que existe uma coisa latente ali, que é o potencial devido à existência dessas cargas. Ok. Aí, para fazer essas definições, eu precisei definir energia potencial, que nada mais é do que a carga vezes o potencial, né? Vezes a diferença de potencial. E a gente definiu também trabalho, que é menos a variação da energia potencial. Então, essas coisas estão todas correlacionadas, né? O trabalho é menos a variação da energia potencial, a variação da energia potencial está associada com a variação do potencial, portanto, eu posso escrever trabalho em termos do potencial, que foram as coisas que eu deduzi aí para vocês. A gente já sabe que, então, se a gente tem um sistema conservativo, as forças são conservativas, a gente tem conservação de energia, e quando isso acontece, a minha variação da energia cinética é menos a variação da energia potencial, que é menos Q vezes a variação do potencial elétrico. Ok? Depois tem as superfícies equipotenciais. Isso aqui ficou mal. Não sei se dá para ver tão bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Eu queria mostrar essa figurinha aqui. Não consigo aumentar, mas o que eu queria dizer é que eu posso ter situações, né,
onde eu tenho as tais superfícies equipotenciais, que aqui nesse caso estão representadas aqui por essas folhazinhas. Ok. Depois, quando a gente tem o potencial devido a uma partícula carregada, opa, não é essa que me interessa, essa aqui. Se eu tiver uma potencial devido a uma partícula carregada, essa diferença de potencial nada mais é do que menos E, a integral. Eu chamei de dl ali nas minhas notas, aqui ele chama de ds. Ou se a gente quiser pensar numa carga radial, isso vai ser menos E dr. E se uma delas estiver no infinito, isso vai ser simplesmente o potencial e o campo elétrico for 1 sobre 4 πε0 aqui sobre r ao quadrado, a gente substitui, isso aqui vai me dar a definição de um potencial associado com uma carga. Ok, isso aqui a gente já viu. Depois, o outro que eu queria mostrar é o potencial devido a um dipolo elétrico, né? Então foi uma aproximação que eu fiz para calcular esses ângulos aqui. É só para mostrar para vocês que rigorosamente essas duas distâncias, que aqui está chamando de R+ e R-, elas não são iguais, né? Elas não são iguais, mas se eu tiver numa distância muito longa, é de fato como se elas passassem a ser a mesma coisa e eu posso tomar essas linhas como sendo paralelas, para fazer a aproximação que eu fiz para quando essa distância está lá no infinito. Quando a gente tem uma distribuição de carga, então o potencial nada mais é do que a integral, e eu tenho que levar em conta essa distribuição toda de carga e não é uma soma, né? Uma soma infinita em vez de cargas pontuais. E aí é outra definição que a gente vai usar para fazer exercícios. E aqui não, é isso. É isso aí. O resto são exercícios e coisas que eu já comentei. Então tá bem. Então, por hoje, ficamos por aqui. Não esqueçam de refazer todos os cálculos e depois a gente tira as dúvidas que eu espero que vocês tenham. Até mais!